Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Deixe seu like, seu boa noite no chat. E hoje teremos mais um debate aqui no canal, ok? Então, compartilhe essa live, chamem aí seus amigos para assistir e comentem aí no chat com muito respeito. Eu espero que haja comentários respeitosos, né? Você pode emitir sua opinião, mas sem ofensas pessoais, ok? Meus moderadores estão aí. Se caso houver algum excesso, porque esse é um tema muito polêmico e costuma surgir pessoas que não sabem respeitar a opinião dos outros ou o posicionamento dos outros. Então, os moderadores vão estar aí no chat. Já falei com eles para proceder sem de forma, como que eu vou dizer, imediata em relação a qualquer atitude grosseira, atitude comentário que seja para ofender os nossos participantes do debate, ok? Então, dito isto, vamos chamar eles aqui. Boa noite, Victor Grieco. Boa noite, Antônio Cordeiro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bom? Então, vamos lá. Então, o debate vai funcionar da seguinte forma: eu vou colocar o tempo na tela, eu vou dar 2 minutos primeiro para apresentação, ok? Antes de começar as perguntas. Então, eu vou dar aqui deixa eu colocar aqui. Tá esse tempo aqui, eu vou colocar a pessoa na tela. Primeiro, o desafiante. Sempre vai começar pelo desafiante, que é o Antônio Cordeiro, do canal Teologia Investigativa, ok? Vou colocar ele. E você tem 2 minutos aí para fazer a sua apresentação. E depois o Vitor Grieco. Aí depois a gente começa o debate de fato. Ok? Você vai falar aí que você vai defender, se apresentar rapidamente, de forma objetiva. Ok? Então, toma aí, 2 minutos. Vai lá. Beleza. Boa noite, Isaías. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão acompanhando o debate ou vão acompanhar depois. Tá saindo legal o som aí, Isaías? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Maravilha. Então, o debate o tema é se a Bíblia condena a homossexualidade. Eu não vou discutir o que você faz, o que você quer fazer, quais são as opções sexuais, isso eu não vou discutir. Até porque ninguém tem nada a ver com isso, né? O tema é se a Bíblia condena ou não a homossexualidade. Já dando uma pincelada aqui sobre o que vai ser falado, nós vamos tratar que essa interpretação, né, que a Bíblia não condena a homossexualidade, ela pertence a uma releitura das Escrituras, né? Faz parte aí de um pacote, né, que cultura woke, né, movimento marxista tem feito nessa releitura da Bíblia. Inclusive você vê alguns expoentes dessa ideia defendendo que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Ou seja, para se adaptar aos termos aí que alguns preferem, né? Então, infelizmente, claro, com todo respeito eu digo isso. Então, infelizmente, quando você defende uma ideia dessa ou qualquer outra que não tem base nas escrituras, você abre precedente para as pessoas defenderem qualquer coisa, né? Dizer que a Bíblia defende o que a Bíblia... Acho que deu uma travada aí, né? Para mim que deu uma Travou travada um pouquinho, aí. mas a sua voz continuou. Pode falar. Beleza. Então, defendendo aí a ortodoxia, o que a igreja sempre defendeu ao longo da história, né? E é isso, espero que seja um bom debate a todos. E eu encerro por aqui por enquanto. Beleza? Agora vamos... Deixa eu botar aqui o Victor. Posicionar aqui. Espera aí que eu vou ajeitar o cronômetro. Vai lá. Muito bem, boa noite, Isaías, boa noite, Antônio Cordeiro, boa noite a você que nos assiste. Meu nome é Vitor Grieco, eu sou presidente da Sociedade Judaico-Cristã Efraim, e é uma organização que ela tem por objetivo
pregar ou propagar que o cristianismo original e verdadeiro, ele não é uma instituição religiosa, mas ele é um modo de vida, simplesmente um modo de vida inteiramente centrado em Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Né? Recentemente, nós, da Sociedade Judaico-Cristã Efraim, nós tivemos a maior mudança organizacional da nossa história, que completa no ano que vem 14 anos, que foi nos tornarmos uma organização religiosa inclusiva, ou seja, nós damos o direito a Deus, a adoração a Deus, para membros da comunidade LGBTQIA+, ok? Os motivos disso serão amplamente explicados aqui hoje, nessa noite, nesse debate com o meu oponente, para o benefício dos sinceros que buscam o Jesus da Bíblia, e não o Jesus desse cristianismo, entre aspas, apóstata, que se desenvolveu a partir do quarto século com a Igreja de Roma e foi propagado, né, depois pela Igreja Protestante, ali no ano 1500, e hoje toma forma nas diversas seitas que existem por aí, tá bom? É um prazer falar com você e eu espero que nós tenhamos um excelente e respeitoso debate essa noite. Isso aí. Então, vamos lá. Ainda com um horário de 2 minutos, né? O cronômetro aqui de 2 minutos. Cada um vai ter a sua primeira pergunta. Primeiro, na verdade, o Antônio Cordeiro começa que ele é o desafiante, né? Então, Cordeiro, você tem 2 minutos aí para fazer sua pergunta, ok? Primeira pergunta do debate. Vai lá. Beleza. Bom, como eu já tinha falado na minha introdução, né? Não vou discutir aqui o que a pessoa vai fazer, o que ela quer fazer, quais são as opções. Eu acho que isso aí cabe a cada um, né? Agora, partindo do ponto de vista bíblico, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, eu perguntaria ao Grieco o seguinte, primeiro, né? O que é homossexualidade? E, de acordo com o tema, Grieco, a Bíblia condena a homossexualidade? É só isso, por enquanto. Ok. Você ainda tem mais 1 minuto, mas se não quiser, tudo bem. Vamos lá. Tá tranquilo. Deixa eu botar aqui o Grieco. Na verdade, calma aí, deixa eu mudar o cronômetro, que agora é 5 minutos para a resposta. Vai lá. Muito bem. Pergunta bem simples, né? Do colega Cordeiro. E ela merece uma resposta simples. Porém, eu tenho 5 minutos, dá para a gente fazer um pouco de dissertação acerca disso, né? Antes de mais nada, Cordeiro, e você que nos assiste, nós temos que entender o que é a Bíblia e qual é o propósito dela, né? Muitas pessoas aí que têm sido guiadas pelos mestres cristãos, começando aí com os pais da igreja, passando pela formação da igreja de Roma e tudo que eu acabei de falar, chegando no protestantismo e agora nesse neopentecostalismo que a gente está vendo aí, né, esse evangelho novo, essa coisa voltada para os jovens, né? Foi pregado para essas pessoas que a Bíblia ela caiu praticamente do céu, né? Ela fez isso aqui, ela caiu lá do céu, caiu no colo dos cristãos e ela é a palavra de Deus, né? Olha, isso está muito, muito, muito longe da verdade, porque o cristianismo, falando somente do cristianismo, eu ainda nem vou falar do judaísmo, tá? Mas falando apenas do cristianismo, ele independe, o cristianismo primitivo independia completamente de uma Bíblia. Ele não era centrado numa Bíblia. Aliás, não existia uma Bíblia. Se você pegar e ler o livro de Atos, né,
dos apóstolos ali, você vai perceber que as reuniões, os cultos, né, nas primitivas comunidades, se centravam na pessoa de Jesus Cristo. Era o que eles chamavam de o Evangelho, as boas novas. Os primitivos cristãos faziam referências às Escrituras. Quando você lê as Escrituras, né, você vai ouvir as referências de que eles estavam falando das escrituras hebraicas, né? A Torá, os 5 livros de Moisés, tá? E os profetas. E tudo isso levando a pessoa do Messias, que eles entendiam ser Jesus. Tá bom? Então, os defensores, os fundamentalistas, que eu chamo de homofóbicos, né, querem nos fazer acreditar de que a Bíblia é um livro que é a palavra de Deus divina em tudo, e a gente vai ver essa noite que não é, tá? E vai te dizer assim, olha, a Bíblia ela condena isso de Gênesis a Apocalipse, tá? Isso está muito longe da verdade, tá, Cordeiro? Ainda que a Bíblia ela fosse a palavra de Deus, tá? Porque ela não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, o que é muito diferente, e depois eu posso explicar essa diferença para você que nos assiste, né? Mas ainda que ela realmente fosse literalmente palavra por palavra, a gente ia perceber que em nenhuma parte dela, começando pela Torá, os 5 livros de Moisés, passando pelos profetas, que é o restante das escrituras hebraicas, e em todo o Novo Testamento, não é mencionado a homossexualidade tal qual nós entendemos no século XXI, que é o relacionamento homoafetivo, baseado no amor e no respeito entre pessoas do mesmo sexo. Isso não é tratado. Não tem como saber o que Moisés, o que os profetas, ou o que Jesus, que não mencionou, ou o que os apóstolos pensavam acerca desse assunto. Portanto, respondendo de maneira direta à pergunta do meu oponente, não tem como a Bíblia condenar algo que ela sequer menciona em suas páginas. Vinte segundos. Pode. Encerrou? Aqui, pode passar. Tá. Encerrei. Beleza. Deixa eu posicionar aqui. Então, agora, o Cordeiro vai ter 3 minutos para a sua réplica, né? Vai lá. Ok, muito bem. Tá saindo bom o som para vocês aí, gente? Tá travando, não? Sim. Maravilha. Eu pontuei aqui alguns pontos da fala do Grieco, né? Eu achei interessante quando ele, claro, né, com todo respeito, aqui é um debate, né? E, assim, eu não quero ser indelicado de forma alguma, mas, assim, uma das principais características desses movimentos, das interpretações novas, é justamente o abandono. Agora a Bíblia já não é mais toda, assim, a palavra de Deus, né? Porque realmente você não encontra base na Bíblia para esse tipo de prática, infelizmente, eu digo, né? A Bíblia ela não apoia a homossexualidade. E ela sim condena a homossexualidade. Infelizmente, assim, com todo respeito, respeitosamente a todos, mas não tem como defender essa prática dentro da Bíblia. Não estou dizendo que você tem que chutar quem é homossexual, não estou dizendo que você tem que agredir, nada disso. É um pessoal que merece respeito como todo mundo, merece Deus como todo mundo. Mas a prática homossexual, ela é condenada na Bíblia. E nós vamos começar a tratar aqui do primeiro texto da Bíblia, né? Eu não sei. Depois dessa fala do Grieco, assim, eu não sei como a gente vai conduzir esse debate, porque qual o ponto da Bíblia que ele acredita que é ou não a palavra de Deus? Quais os textos que ele aceita como inspirado, né? Então, assim, eu preparei aqui algumas coisas, eu preparei aqui o material, mas eu não sei. Enfim, vamos lá, né? Vamos começar por Levítico, né? Levítico, no capítulo 18. Eu queria pedir, se fosse possível, Isaías colocar a imagem 2 de algumas imagens que eu enviei para ele, né? Se possível. Tá. Você tem 1 minuto e 20, mas vamos lá. Tá rapidinho.
Vê se é essa imagem. Espera aí. Essa mesmo, essa imagem. Só vou ler rapidinho. É o comentário do Carl Friedrich Kehl, né? Ele fala o seguinte, ó, por fim, era proibido deitar-se com os homens como as mulheres, ou seja, praticar a pederastia, aquele pecado de Sodoma, Gênesis 19:5, ao qual todos os pagãos eram mais ou menos viciados, né? Como mencionado em Romanos 27, do qual nem mesmo os israelitas se mantinham livres, ou deitar-se com qualquer animal também. Nenhum animal darás a tua emissão da semente, e uma mulher não se colocará diante de um animal para deitar-se com ele. É o termo usado particularmente para denotar um crime dessa descrição, né? Então, assim, esse comentário aí, eu só queria chamar a atenção para ele pelo seguinte, porque era uma coisa extremamente grave para os antigos judeus, né? Então, assim, condena, o Antigo Testamento condena e o Novo também. Então, dizer que não condena, infelizmente, não condiz com a realidade. Obrigado. Só isso eu encerro. Ok, tinha 2 segundos, 0. Valeu. Então, agora o Victor vai fazer a sua tréplica e depois sua pergunta. Então, você tem 3 minutos para a tréplica e depois vai ter 2 minutos para a pergunta, tá? Então, deixa eu só posicionar aqui. Vai lá. Mas é interessante, né? É interessante. Cordeiro, olha só. Não adianta você pegar citações de pensadores cristãos, né, para validar os teus argumentos acerca da homossexualidade, tá? O texto de Levítico aí, 18:22, inclusive eu me lembro a primeira vez que nós conversamos sobre isso, não sei se o Cordeiro vai lembrar, mas foi em 2022, né? Nós tivemos um bate-papo informal, eu acho que ele lembra, né? Foi por WhatsApp, conversamos muito, dissertamos sobre esse tema, né? E calhou, só que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu tive que estudar muito sobre isso, tá, Cordeiro? Para chegar à defesa pública disso. Nós conversamos apenas informalmente. Mas olha só, não adianta você pegar pensadores cristãos que vão falar o que você quer ouvir, que querem validar o pensamento de algo que a Bíblia não diz, tá? Quando eu disse que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, né? Eu percebo que isso choca algumas pessoas. Mas é exatamente isso. Porque os pensadores cristãos, eles querem, né, te dar um livro. Você que não sabe, tá? O que você vê aqui hoje como Bíblia, esses 66 livros, foram formulados pelo Martinho Lutero, na Reforma Protestante, e antes do Martinho Lutero, foi formulado pelo Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, escolhidos a dedos pela Igreja de Roma, né? Foram rejeitados outros livros que a primitiva igreja, inclusive, né, tinha em alta estima, e foi colocado aquilo que interessava aos interesses da Igreja de Roma. E foi te entregue isso, né? Foi dito que os judeus, né, mataram Jesus Cristo, eles não valem nada, que, portanto, a Torá foi substituída por uma Bíblia. Isso é uma mentira deslavada. Jesus, ele nunca disse, né, que a Bíblia ela seria uma substituta da Torá, que haveria novos livros. E os apóstolos não tinham a menor ideia de que suas cartas endereçadas às comunidades, endereçadas a pessoas como Tito, Timóteo, Filemon, virariam, né, escritura sagrada. E a gente pode provar isso, viu, Cordeiro? A gente pode provar nas palavras dos próprios apóstolos, tá bom? A gente vai falar sobre isso no decorrer do debate, tá? Mas, como eu falei, ainda que a Bíblia realmente fosse a substituta da Torá, das leis de Moisés, tá bom? A gente vai perceber que ela não condena. Mesmo no texto que você citou aí, né, a gente vai ver profundamente esse texto na língua original dele, o hebraico. E vamos ver o que os próprios judeus acham disso. Beleza? Então, peraí. Agora você tem 2 minutos para sua pergunta, Victor. Vai lá. Boa. Continuando o que eu estava dizendo, né, eu vou dar uma emendada e já vou te fazer a pergunta na sequência, Cordeiro. É assim, a gente aqui da Sociedade Efraim, nós não estamos aqui para
fazer apologia, tá? Para fazer apologia à orgia, à safadagem, à libertinagem, que normalmente os crentes associam à comunidade LGBT. Nós não estamos aqui para isso. Também não estamos aqui para defender militância política disso ou daquilo, ou do movimento woke, como você acabou de nos dizer. Tá? A Sociedade Bíblica Efraim, ela é completamente neutra em sentido político. Ainda que eu, como pessoa, como cidadão, não seja mais neutro, eu fiz até uma live aqui no Isaías, né? Mas a organização a qual eu dirijo, ela é neutra. Tá? Então, nós não apoiamos apenas a comunidade LGBT, mas também apoiamos todas as minorias. Então, baseado nisso, eu queria te fazer uma pergunta, você que está falando de Bíblia, que está falando do Antigo Testamento. Explica para mim, por gentileza, e para os nossos ouvintes, para os internautas, por que Deus, o Deus de Israel, destruiu a cidade de Sodoma e, consequentemente, as cidades em volta dela. Me prova na Bíblia, lê textos bíblicos para nós que comprovam o motivo da destruição de Sodoma. Diz para nós, mostra dentro da Bíblia, que foi a homossexualidade que levou Deus, Jeová, a ficar irado e subverter todo aquele distrito. Ok. Deixa eu posicionar aqui. Antônio, você tem 5 minutos para a resposta da pergunta. Vamos lá. Muito bem, então estamos vendo aí que o Vitor, ele, como eu falei, né? Essas novas interpretações, elas começam como uma revolução. Lembrando que nenhum pai da igreja defendeu esse ensino, de que a Bíblia não condena o homossexualismo. A igreja no primeiro século não defendia isso. Você não tem comunidades cristãs nos primeiros séculos homossexuais, então isso não existe na história da igreja. Isso é completamente novo. E é se ligado à cultura woke, é se ligado a uma releitura da Bíblia, que está diretamente ligada ao marxismo cultural, né? Você está vendo todo um processo de desconstrução que Jesus não existiu e os valores morais. E também, infelizmente, é encaixado isso. A Bíblia não condena mais a homossexualidade. Inclusive, eu vi uma das líderes desse movimento, uma das principais líderes no Brasil, num debate defendendo que a Bíblia tem que ser sofrer uma nova interpretação, uma releitura e assim por diante, né? Então, assim, é uma interpretação nova que o Vitor está defendendo. Aí agora ele está começando a pular fora da inerrância, porque ele vê que na inerrância ele não vai conseguir achar base para ele estar tentando defender, entendeu? Por isso que, antes de falar, antes de argumentar, ele já está falando que ele não crê que a Bíblia é toda inspirada mais. Por que ele está deixando isso claro? Porque ele sabe que a Bíblia vai bater nisso sim. Eu vou citar aqui um texto primeiro, está em Judas, no capítulo 1, versículo 7, né, o Vitor com certeza conhece. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Quer dizer, aí ele vai tentar alegar que aqui prostituição não tem nada a ver com homossexualismo. Aí você vai lá para o texto de Sodoma e Gomorra, né, ali como quando os homens da cidade cercam a casa de Ló, eles queriam abusar dos anjos que estavam lá dentro, dos homens. Então, não é só o fato da homossexualidade, claro, mas também está incluído. Como você vai dizer que não está? Também está. Claro, eles tiveram outros pecados, né? A prostituição, principalmente, né? Não só entre homem e mulher, mas você vê que eles tinham um costume de se relacionar com outros homens. Tanto que os homens que chegaram lá na casa de Ló eram formosos, eram pessoas formosas e tal, né? Chamaram a atenção deles. Eles foram para lá para tentar abusar dos homens. Então, assim, é que Judas está falando que esse pecado deles também foi levado em conta por Deus na hora de escrever a sentença deles. Tá entendendo? Então, assim, infelizmente é muito difícil, é muito complicado defender essa posição que o Guilherme está tentando defender. Por isso que ele já saiu fora da inerrância, porque ele sabe que na Bíblia ele não vai encontrar base para isso, né? Infelizmente. Eu tenho 2 minutos ainda, né? Eu queria pedir para o Isaías colocar aí a imagem número 1 para mim, por gentileza. Espera aí.
Isso. Então, né? Aí você tem malakoi e arsenokoitai. São duas palavras usadas na Bíblia, né? Para citar lá em 1 Coríntios 6:9 e 1 Timóteo 1:10, certo? Então, assim, ó, esse entendimento de malakoi e arsenokoitai se harmoniza com o consenso das traduções modernas da Bíblia, se harmoniza com a ética veterotestamentária e se harmoniza com o treinamento de Paulo ter recebido de um judeu, ou seja, Paulo era judeu. Então, será que Paulo apoiava o homossexualismo? Né? E, acima de tudo, se harmoniza com o contexto do argumento de Paulo. É como se 1 Coríntios 6 estivesse dizendo: não vos enganeis, os sexualmente imorais não herdarão o reino de Deus. E isso inclui aqueles que fazem sexo como parte do ritual pagão. Aqueles que fazem sexo com alguém que não seja sua esposa e homens que fazem papel passivo na atividade homossexual. Quer dizer, aí ele se queixou do fato de eu ter lido aí a opinião de um erudito, né? Mas ele também se vale de eruditos. Inclusive, esse movimento já tem os seus próprios eruditos. Claro, está começando agora, né? Não tem muitos, mas tem algumas pessoas que já... Inclusive, tem um rabino judeu aí, né, que já está fazendo militância a favor desse movimento. Mas lembrando que é um entendimento bem novo. A igreja nunca ensinou isso na história, né? E o Vitor sabe disso. Então, de onde tiraram isso? Vem da cultura woke. Fazer o quê? Como as revoluções, como todas, né, a revolução explode e chega a todos os lugares. E agora chegou na igreja, infelizmente. Então, não dá para você defender isso à luz da Bíblia. Tá? Infelizmente, com todo respeito, mas não tem condições. É isso por enquanto. Beleza, peraí. Agora o Victor tem 3 minutos para sua réplica. Vai lá. Que engraçado, que engraçado. É uma graça, Cordeiro. Eu acho uma graça, porque os membros da comunidade evangélica, né, no geral, os religiosos, eles fogem de perguntas diretas, né? Eles rodeiam, você rodeou, você deu uma pincelada ali que os anjos eram bonitos e não sei o que não sei o que lá, citou Judas 7 fora do contexto, mas não me respondeu a minha pergunta. Vamos lá, eu vou responder então a pergunta que você deveria ter respondido. Em Gênesis, capítulo 13, no versículo 13, tá? Que eu não vou nem ler, né? Mas ali o narrador nos informa que as cidades, ali os homens da cidade de Sodoma eram grandes pecadores contra Jeová. É exatamente assim que está no texto em hebraico, mas não cita qual pecado. Já no livro de Gênesis, capítulo 19, no versículo 5, que eu acho interessante, eu acho legal a gente ler, eu vou ler aqui, Gênesis 19, 5, que você citou por cima, mas não entrou em detalhes. Diz assim: e chamavam a Ló e diziam-lhe: onde estão os homens que foram ter contigo hoje à noite? Traze para fora nós, para que tenhamos relações com eles. Ou para que os conheçamos, que é como está em hebraico. Mas obviamente é uma referência à relação sexual. Ou seja, você está querendo me dizer que esse estupro aqui, porque isso aqui é um estupro coletivo, né? Ele só desencadeou a ira divina porque era com homens, certo? Agora, se fosse com mulher, estava liberado, estava de boa. Um estupro de uma turba de uma cidade, aí tá de boa. Mas era homossexual, aí Deus condenou por causa disso. Isso é um absurdo, só uma mente religiosa para pensar dessa forma. Agora, você também citou Judas 7, né? E você não explicou para nós o que significa seguindo após outra carne, né? Que é aperkomai opsu heterosarx, em grego. E essa palavra aí, heteros, que aparece no texto original em grego de Judas 7, significa alguém que não é da mesma natureza, forma, classe, tipo. Ou seja, Jeová destruiu Sodoma pelo estupro que iria acontecer com 2 mensageiros angélicos. Certo? Aqui não está falando de relacionamento homoafetivo, tá? Mas a gente vai falar mais ainda dessa questão ainda de Sodoma, porque nós vamos deixar os próprios profetas hebreus falarem. Você está dizendo que eu não acredito na Bíblia, mas eu cito mais ela do que você, Cordeiro.
mas eu gosto de citar ela dentro de um contexto, tá bom? Então, negativo não cita a homossexualidade. Beleza. Vamos lá. Cordeiro, você tem 3 minutos para sua tréplica e depois mais 2 minutos para pergunta. Primeiro 3 minutos aí para tréplica. Então, pois bem, né? Como vocês viram aí, o Vitor, primeiro ele falou que não acreditava mais na inspiração, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Agora ele disse que cita mais do que eu. Então, tem que decidir o que ele vai fazer, né? Vamos lá, ele leu Gênesis aqui, né? Gênesis 19, versículo 5, que aqui mostra toda a história que os homens da cidade cercaram a casa de Ló para tentar abusar dos anjos, né? Isso é pecado ou não, Vitor? Então era liberado fazer isso? Então você quer dizer que isso aqui não fez parte da condenação da cidade? Aí ele usou também a tática do espantalho, né? Ele disse que eu falei que se fosse um estupro de mulheres seria permitido, né? Então todo mundo viu que eu não falei isso foi na hora nenhuma. Ele falou que os religiosos fogem de pergunta, mas ele também não respondeu a minha. Ele falou que eu citei Judas 7 fora do contexto, mas não. Lá Judas 7 mostra o porquê que a cidade foi condenada e destruída. Então, ali, prostituição se refere a todo o contexto, seja entre homem e mulher, seja prostituição ritual, mas também aquela prática que eles estavam acostumados a fazer. Você acha que foi só aquela vez ali que esses homens fizeram isso? Para ter relação com outros homens? Seja abusando ou não. Ou seja, o cara tem interesse sexual em outro homem, cara. É isso que ali... por isso que o anjo falou, pega a sua família e sai, foge, né? Você quer dizer que esse trecho não faz parte da condenação deles? Quer dizer que eles também não foram condenados por isso? Eu acho que é isso que ficou claro na fala do Vitor, né? E quanto a estupro de mulheres, eu não defendi que hora nenhuma. Foi um espantalho. Eu queria pedir para o Isaías colocar aí na tela, por gentileza, a imagem 7. Acho que dá tempo rapidinho, né? Ó, 1 Coríntios 6, né? Versículo 9, na NAA, que é uma das melhores traduções, tá? Não sei se o Vitor vai aceitar aí. Ah, não, essa é a Peixita, né? Pois é. É a Peixita da editora BV Books, né? Tá aí. Então, olha só, a Peixita, né? Olha como eles traduziram do texto aramaico, né? Lendo 1 Coríntios 6, 9, da seguinte forma. Ou não sabeis vós que os iníquos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, e nem os que se deitam com varões, né? Então, tipo assim, fica muito claro que o apóstolo Paulo, ele fez referência, assim, quando ele escreve lá Malacói ou Arsenocoites, ele está se referindo ao homem que tinha prática de se deitar com outro homem. Não tem como fugir disso. Então, assim, por mais esforçado que o Vitor seja, ele tem toda uma retórica, tem toda uma experiência em debates, mas esse tema, infelizmente, não dá para defender. Na Bíblia, não. Levítico 20, 13, é muito claro também quanto a isso. Acabou o tempo, beleza. Você terminou seu tempo de tréplica, desculpe, e você agora vai ter 2 minutos para sua pergunta. Você pode até aproveitar alguns minutos dessa pergunta para concluir sua fala, mas você tem que fazer a pergunta. Não, maravilha. Então, o Vitor falou que ele segue a Torá, que ele falou que a Torá não foi abolida, mas ao mesmo tempo ele se contradiz, que lá em Levítico 18, 22, condena o homem de deitar contra o homem, e lá em Levítico 20, verso 13. E você poderia me mostrar dentro do judaísmo, ali o judaísmo primitivo, né, como o senhor defendeu muitas vezes, como o senhor fala que segue e tal, né? Só poderia mostrar eles defendendo a prática homossexual? Muito pelo contrário, né? Agora, Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, eu não sei como que o Vitor entende esse texto, né? Vamos ler aqui rapidinho, Levítico 20, versículo 13, fala assim, ó, se também, né, um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Então, olha como que eles tratavam esse tipo de prática. Claro, não estou dizendo que ninguém deva fazer isso hoje, tá? Tá, Vitor, entenda, não é isso. Mas é o que o texto aqui de Levítico traz. Então, como entender esse texto, né? Então, não é isso aqui mais, eu tenho que fazer uma releitura, né?
Eu nem sei mais o que dizer. Mas a minha pergunta é a seguinte, Vitor. O senhor acredita ainda no casamento? Deve ser casado e deve se manter fidelidade no casamento? Queria que você me respondesse essa pergunta. E já emendando outra. Tem casal homossexual na Bíblia? É só isso. Peraí. Victor vai ter 5 minutos para a sua resposta. Vai lá. Muito bem. Em qual momento em que eu falei que eu sigo a Torá como única e inquestionável lei de Deus? Eu não disse isso. O que eu disse, né? Então, o senhor preste atenção, sugiro que o senhor preste mais atenção no que eu estou dizendo, senhor Cordeiro, é que a Torá foi única em sua essência, né? Porque ela foi recebida por um profeta das mãos do próprio Deus no Monte Sinai, certo? E em nenhum momento Jesus falou assim, olha, a Torá já era e agora é um novo testamento, vai ter uma nova Torá aí baseada em 27 livros, né? Escolhidos aí pelos meus apóstolos, pelos meus discípulos, pela igreja de Roma. É isso que eu quis dizer, tá? O que acontece foi que Jesus, ele vai sintetizar todo o espírito das leis de Moisés, da Torá, tá? Em 2 únicos mandamentos, que ele cita de mais de uma vez, e que foi citado pelos apóstolos, né? Tens de amar ao Senhor, que é o Deus de Israel, Jeová, de todo o coração, alma, mente e força, e o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a Torá e os profetas. Foi isso que eu quis dizer, tá? Agora, sim, eu sou um homem casado num relacionamento inteiramente heterossexual, tá? Então, assim, como você falou, eu faço minhas as suas palavras, a gente não tem nada a ver com o que os outros fazem com a sua vida, não é verdade? É o crente que gosta de ficar julgando as pessoas, né, apontando dedos para isso, para aquilo, mas a gente, na verdade, a gente não tem nada a ver com o que a pessoa ela vai fazer, com os órgãos sexuais dela, ou com os órgãos defecatórios dela. O problema dele. Agora, o que nós não podemos, né, e isso é para você, religioso, inclusive você aí que está me xingando, que está zombando de mim no chat, atrás de um fake, né? Isso serve para você também, que se esconde atrás da Bíblia e não tem a coragem, né? A coragem de dizer que você que não gosta de homossexual. Aí você joga em Deus, né? É mais fácil se esconder num algo divino para condenar algo que você acha repugnante, né? Então, a Sociedade Bíblica Efraim, tá? Ela não reitera esse tipo ela não dá apoio a esse tipo de homofobia. Falar que é Deus, não pode. Fala que é você. Se você me dizer, olha, não gosto de homossexual, não gosto de viado, tá certo. Agora, falar que é a Bíblia, aí você vai encontrar briga, porque a Bíblia não fala sobre isso. Sim, o casamento, Cordeiro, ele é santo, sagrado, e assim, na minha opinião, quer saber a minha opinião? Pelos meus estudos, o padrão original de Deus não é 2 homens, e também não é 2 mulheres. O padrão original de Deus, para mim, é o que está lá no livro de Gênesis, descrito na Torá. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os 2 se tornarão uma só carne, tá? E quando eu estudei anatomia, eu fiz enfermagem, e quando a gente estuda o corpo masculino e o corpo feminino, eu encontro, até mesmo na anatomia, algo divino. Como se encaixa perfeitamente tudo, fisicamente e até mesmo emocionalmente, não é verdade? O homem e a mulher são uma criação divina e maravilhosa e original. Foram feitos por Deus, um para o outro, é isso que eu acredito. Só que você sabe que a própria Bíblia, ela não fala que esse padrão original continuou. O homem colocou outro padrão. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, né, lá ali no versículo 19, né, Gênesis 4:19, nos fala que esse padrão mudou já logo nos primeiros anos, porque foi introduzida a poligamia.
né? O homem tinha várias mulheres, várias concubinas e por aí vai. Então dizer que o padrão original é homem e mulher e o resto, né, é pecado, já está contradizendo as próprias escrituras, não é verdade? Mas sim, eu acredito que o que Deus criou foi, né, originalmente, como relacionamento, foi o homem e a mulher. Agora, o que nós temos que determinar é o que ele acha de duas pessoas do mesmo sexo se relacionarem com base no amor e não com base em orgias, não com base em depravação, né? É isso que a gente tem que determinar. Vamos lá, Cordeiro, você tem 3 minutos para sua réplica. Muito bem, eu gostei da última fala do Vitor, né? Muito bem, ele fala muito bem, né? O Vitor, ele sabe que não tem nada pessoal com ele, a gente tem amizade há tempo. Mas eu anotei aqui algumas coisas que ele falou, né? Ele disse que Jesus não invalidou a Torá. Muito bem. Então, ele citou Gênesis, né? Ele admite que ele concorda que o modelo padrão estabelecido por Deus é homem e mulher. Então, ele admite também que ele é casado, que ele acredita no casamento, né? Muito bem, Vitor. Esse foi o padrão que Deus estabeleceu. Então, tem um padrão, tem um modelo estabelecido por Deus. Então, o senhor concorda que lá em Levítico 20, verso 13, condena a relação homossexual. Levítico 18, 22, 1 Coríntios 6, 9, que eu acabei de ler. O senhor falou que Jesus sintetizou tudo em 2 mandamentos, né? Mas eu creio que o senhor conhece a teologia muito bem, meu filho. Essa não é a única doutrina do Novo Testamento, irmão. Por exemplo, quando alguém chega para conversar com o senhor, e eu acredito que Jesus reencarnou várias vezes, o que o senhor vai usar para ele? O senhor não vai usar a doutrina da única encarnação de Cristo? O senhor não vai usar mais uns aos outros, né? Por exemplo, eu já vi gente pregar que Jesus é o próprio diabo. Então, se um cara deixa chegar para o senhor, o que o senhor vai usar para conversar com ele? O senhor não vai usar mais uns aos outros. Você vai usar, não, tá aqui os textos que mostram que Jesus é um, Satanás é outro, né? Tem a tentação no deserto, coisa e tal, né? E o cara que não acredita no batismo, por exemplo, você não vai usar os textos da Bíblia que mostram o batismo, então não é amar uns aos outros. Então essa não é a única doutrina do Novo Testamento. O que significa? Fazer tudo com amor. É tanto que Jesus Cristo, quando ele precisou repreender, ele repreendeu. Ele chamou os fariseus de raça de víboras, hipócritas, né? Ele chamou aquela geração de incrédula, não é isso? Então ele teve seus momentos também onde ele precisou usar ali a sua autoridade doutrinária, né, irmão? E sobre o casamento, você não vê na Bíblia um casal homossexual sendo abençoado por Deus, porque isso está fora do padrão de Deus, irmão. Infelizmente, não dá para defender isso na Bíblia, com todo respeito, né, a sua pessoa, quem está assistindo aí, mas biblicamente falando, essa ideia ela é indefensável. Eu sei, o senhor tem as suas razões, o senhor está aí no seu dilema, cada um de nós tem nossos dilemas, né? Mas, biblicamente falando, não dá para defender isso. E como o senhor disse que tem respeito pela Torá, pelas escrituras hebraicas, que Jesus tanto citou, né, que o senhor já defendeu tantas vezes ao longo da sua vida, é claro lá, Levítico 20, verso 13, Levítico 18, 22, infelizmente, não tem mais o que fazer, não dá para defender. E eu fiquei na dúvida se o senhor segue a Torá, não segue a Torá, ou só alguns pontos. Fiquei com essa dúvida também. Aí. Obrigado. Vamos lá. Tá. Victor, você tem 3 minutos aí para sua tréplica. E depois você vai fazer a sua segunda pergunta, né? Perfeito. Em Êxodo, né, no capítulo 34, eu vou responder a primeira pergunta do Cordeiro aí, né? Diz assim, Êxodo 34, tá, Cordeiro? Versículo 27. E Jeová prosseguiu dizendo a Moisés: escreve para ti estas palavras, porque é de acordo com estas palavras que deveras concluo um pacto contigo e com Israel. Portanto, você nunca vai ver uma repetição desse ato maravilhoso e fantástico que nos é narrado aqui, onde o próprio Deus dá suas leis.
São 613 leis, de acordo com o rabino Maimônides, e dessas 613, 10 foram colocadas em tábuas de pedra, que recebidas do próprio Deus. Então, isso foi fantástico. Quando Jesus ele vem à Terra, ele não vai acabar com isso de forma alguma. Ele apenas vai sintetizar para os seus seguidores, que eram judeus, a princípio todos judeus, e depois é que vai ser incluído os gentios, né? Que tudo isso está sintetizado em amar a Deus, não adorar outro Deus, que é o Deus de Israel, Jeová, Javé, Yavé, né? E amar o próximo como a si mesmo. Inclusive o apóstolo Paulo ele fala isso em Romanos 13. O apóstolo Paulo, sendo judeu, né? Ele vai dizer exatamente essa síntese que Jesus tanto falou, que é narrado em Marcos, é narrado em Lucas, é narrado em Mateus tantas vezes, essa questão do amor a Deus e ao próximo. Então, em Romanos 13, diz assim, olha, versículo do 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois o código da lei, ou da Torá, não deves cometer adultério, não deves assassinar, não deves furtar, não deves cobiçar. E qualquer outro mandamento que haja está englobado, está resumido, está contido nesta palavra, a saber, tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor não obra o mal para com o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei ou é o cumprimento da Torá. É nisso que eu acredito, Cordeiro, que Jesus, ele instituiu um modo de vida. Ele foi além do que a Torá dizia, né? Desse monte, esse panteão de regras, e deu somente duas coisas para que seus seguidores vivessem por meio dessas duas coisas. Sejam hétero ou sejam homossexuais, ou o que quer que seja. É isso aqui que o seguidor genuíno de Jesus tem que viver. Certo, agora... Tá. Foi a tréplica, né? Agora você tem a sua segunda pergunta. Muito bem. Antônio Cordeiro. Deixa eu botar, são 2 minutos, né? Peraí, foi mal. Perfeito. Vá. Antônio Cordeiro, responda-me, você que está citando tanto Levítico 18, 22, e você também citou Levítico 20, 13, né? Inclusive, para aqueles que nos assistam, ou que nos assistem, olha, se vocês querem encontrar outra referência a relações entre homens em outra parte do Antigo Testamento, esqueçam. Esses 2 textos que o Antônio Cordeiro citou são as únicas 2 referências disso. Tá? O resto, como eu provei aqui, foi estupro, não tem nada a ver com relação homoafetiva. Agora, no livro de Levítico 18, 22, nós temos uma condenação, né, da relação homossexual daquele, e se você for ler no original em hebraico, né, você vai perceber algo muito diferente daquilo que foi ensinado na sua igreja, né, no seu curso de teologia, pelo seu pastor. Então, o que eu quero que o Cordeiro me responda é uma pergunta dupla. Primeiro, né, me diz em hebraico o que significa cada termo de Levítico 18, 22. Em hebraico, o que significa para mim, tá? Hoje, 2024. E a segunda pergunta, ainda a pergunta A e pergunta B, né? A pergunta A, o que significa em hebraico cada termo de Levítico 18, 22, o que eles significam, né? E a diferença, a pergunta B, a diferença entre Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13, porque tem uma diferença. Essas seriam as minhas 2 perguntas. Vamos lá, Cordeiro, você tem 5 minutos aí. Vai. Ok, muito obrigado. Então, o Vitor, ele insiste nessa questão de que
os mandamentos agora só são amar o próximo e amar Deus. Né? Mas como eu já falei aqui para ele, e eu duvido que ele vai discordar disso. Quando ele tem que conversar com uma pessoa sobre qualquer tema da Bíblia, por exemplo, alguém que acredita que Jesus não veio em carne, por exemplo, como os gnósticos, ele vai usar a doutrina da encarnação de Cristo, vai usar vários textos para defender essa ideia, né? Quando ele for discutir com um cara, por exemplo, que acredita que Jesus, sei lá, não tem Jesus na Bíblia, ele vai usar os textos para defender. Então, essa não é a única doutrina da Bíblia, irmão. Amar uns aos outros e amar a Deus, não é. Então, infelizmente, isso está lamentável, né? Só para responder outra questão aqui sobre, ele falou que até nas cartas de Paulo é só isso que você encontra como mandamento, mas não é verdade. Olha o que Paulo escreve aqui em 1 Timóteo 3. Ele fala assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Entretanto, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, vigilante, tal. Então, fica muito claro que o apóstolo Paulo tratou sobre esse tema, sim. Mas não foi o que eu te perguntei, Cordeiro. Não foi o que eu te perguntei. Peraí, Ok. calma aí, vou pausar o tempo dele. Não pode interromper Tá ok. enquanto estiver falando. Tá ok. Se ele não responder, aí na tréplica você fala que ele não respondeu. Perfeito. Entendeu? Ele também não responde, ele vai para a filosofia, mas enfim. Vai. Os textos, como eu disse, são muito claros. Ele quer cada termo em hebraico, né? Eu só trouxe um, que eu achei importante trazer só um, né? Que é o termo toevá, né? E como eu vejo o pessoal e os expoentes desse movimento defendendo que toevá só se refere a idolatria sexual, né? Ou seja, para eles isso aqui é uma coisa abominável que só acontece no contexto de idolatria. Então, para eles lá em Levítico, capítulo 18, 22, quando tem toevá lá, só está condenando a relação homossexual no contexto idolátrico. Mas não é verdade. Porque olha o que o Strong fala. O Strong fala que. Strong, né? Do inglês, tá? 8.841. Toevá, substantivo feminino, algo repugnante moralmente, né? Ou seja, uma aversão. E também idolatria ou ídolo abominável. Ou seja, então eles querem dar um significado só à palavra, e não é verdade. Tem diversos significados. E lá em Levítico, eu já sei o que o Vitor quer usar, né? Por isso que ele pediu para mim trazer cada palavra em hebraico, eu só trouxe Toevá, só um, né? Mas eu pergunto para ele está condenando aí os de estudiosos, mas de onde que ele tirou palavras em hebraico? Porque, até onde eu sei, ele não é especialista em hebraico. Então, ele também se baseou em alguém. Então, lá em Levítico 20, verso 13, não tem nada de ritual, de idolatria a Deus lá. Não tem, né? Não adianta procurar que não tem. Levítico 18, 22, talvez possa discutir isso, né? Mas lá em Levítico 20, verso 13, não tem. Ele também argumentou que só tem 2 textos que falam sobre isso no Antigo Testamento. Beleza. Mas quantos textos na Bíblia falam sobre Santa Ceia? Eu não sei, né, se eu acredito na Santa Ceia ainda. Quantos textos falam sobre batismo? Isso eu acredito no batismo, né? Então, dizer que a escassez de texto não é suficiente para condenar uma ideia, um pecado, não seria um argumento muito bom. Porque aí você teria que deixar de fazer várias coisas também, né? Então, ele deu também a entender aí, nas falas dele, né, que Jesus não condenou diretamente a homossexualidade, né? Então, por isso, não seria um pecado condenável, porque Jesus não falou diretamente sobre isso. Foi o que ele deu a entender aí na fala dele, né? Parece que ele falou isso na live que ele fez também. Só que, Vitor, Jesus não condenou sexo com cadáver. Também é permitido. Jesus não condenou swing, que é ali a troca de casais, né? O pessoal vai para um lugar e a mulher fica com o cara e o cara vai. E Jesus não falou nada sobre isso, mas então também é permitido. Então, é por isso que nós falamos de princípios. E o Senhor já admitiu lá no começo da sua fala que o Senhor crê que o princípio criado por Deus foi esse: homem e mulher, macho e fêmea, os 6. Então, eu queria que o senhor trabalhasse a palavrinha toevá. Você me pediu todas, né? Eu trouxe toevá. Muito simples, né? Então, toevá só significa no contexto idolátrico. Então, fora desse contexto, pode homem com homem, como está em Levítico 20, 20 e 13. Eu vou encerrar por aqui, já estou satisfeito. Obrigado. Peraí, agora.
O Victor agora tem 3 minutos para a réplica. Vai. O Cordeiro, assim, para mim ter coragem de vir a público defender isso, eu demorei cerca de 2 anos estudando. Tá? O Isaías Navi sabe, né? Eu falei com o Isaías Navi a primeira vez sobre isso, né? Foi em 2023, em agosto de 2023. E aí eu falei, tá, mas segura aí, Isaías, segura aí que a gente vai ver isso ainda, tá? Eu tive que ter certeza de muita coisa para vir a público. E pelo que eu estou vendo, você não tem muita certeza, né? Porque você trouxe um termo só, que você não está sabendo muito explicar. Você também não me explicou a diferença entre Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13. Porque se você for ver, eu vou te falar qual é a diferença. Em Levítico 18, 22, está condenando a pessoa que penetra no ato homossexual, tá? E Levítico 20, versículo 13, condena os dois. Há uma diferença aí. Há alguns eruditos que dizem, né, que o Levítico 20, 13 é uma inserção de rabinos posteriores, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é esse o tema do debate, tá? Agora, olha que interessante, tá? Vamos nos concentrar em Levítico 18, 22, que você tanto menciona desde do ano 2022 que a gente conversou, né? Vetzakar lotishkav mishkvei isha toebahu. É assim que está em hebraico, tá? Vetzakar, com homem. Lotishkva, não te deitarás. Mishkavei isha, na cama de mulher, ou como deitando com mulher. Toevahu, é toevah. É assim que está em hebraico, tá? Então, assim, o que significa isso? Então, todo rabino, né, judeu vai te explicar isso. Porque eu costumo dizer sempre que se a gente quer entender de alguma coisa, de uma cultura, eu tenho que recorrer à própria cultura. Então, os rabinos judeus é que vão te ajudar a entender esse termo, certo? E esse termo aqui, ele significa nada mais, nada menos do que penetrar um homem, intercurso anal. É isso que está citando aqui. Isso é toevá. É uma abominação, é uma impureza do ponto de vista ritual da adoração verdadeira de Israel. É isso que está dizendo o texto, nada mais além disso. Aqui não está falando de beijo homossexual, de namoro homossexual ou de qualquer outro ato que possa ser realizado entre dois homens. E o que é pior? Se realmente tivesse citando aqui na Torá, ok? Uma condenação à homossexualidade, a um relacionamento homoafetivo baseado no amor, cadê as lésbicas que não são citadas aqui? Dá o que pensar, não é? Beleza, agora... Calma aí, são 3 minutos. Agora tem a tréplica do Cordeiro. Você tem 3 minutos aí para a tréplica e depois nós vamos para a última pergunta sua, tá? Ok, muito bem. O Vitor fez uma leitura boa, ele vê que ele estudou bastante, né? Mas qual que é a dúvida, Vitor? Então aí, não está condenando a relação homossexual? Está condenando. Eu não estou entendendo qual que é a dúvida nesse texto. Então, condena, fica muito claro. A própria leitura que você fez, muito obrigado, né, pela exposição, por compartilhar conosco, condena. Agora, engraçado que o Vitor falou, não está condenando o homossexualismo porque não fala de mulher. Aqui no texto não está falando de mulher. Eu acho muito interessante esse argumento do Vitor. Porque lá em Jó, capítulo 14, versículo 1, fala assim, ó, o homem nascido de mulher é cheio de inquietações e vive poucos dias. Então é só homem, a mulher não vive poucos dias? Por exemplo, Hebreus 9, 27 fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso juízo. Então é só homem, a mulher morre várias vezes. Então, assim, usar esse argumento para tentar dizer que isso valida, porque aqui está condenando só o homem, então não condena a prática homossexual como um todo. Então, não adianta você tentar colocar isso aí. E, na verdade, a tradução que eu li de Toevá foi no Lex de Strong, que é um dos melhores que tem. Quer dizer, eu não sei de onde você tirou as informações aí, mas eu estou trazendo aqui a fonte Strong, eu traduzi do inglês, né? É só dar um Google aí, Toevá Strong, que vai aparecer lá no dicionário inglês. Que é um léxico bem exaustivo, respeitadíssimo, né?
Então, assim, não adianta, né? Infelizmente, não dá. Eu sei que o Vitor é estudioso, é um cara inteligente, conhece a tempo, mas defender essa ideia, é tanto que ele falou no começo, a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, agora já é. Não, mas eu tenho a Torá como, agora já não tem. Então, tipo assim, até eu fiquei com um pouco de dificuldade para entender qual era o posicionamento do Vitor em relação às escrituras. Eu queria pedir para o Isaías colocar aí mais uma imagem rapidinho, tem um minuto ainda, né? A imagem 8, por favor. Oi? Peraí só um minuto. Peraí. Qual que é para colocar? A 8, por favor. Só um minuto. Peraí que eu tive um problema aqui. Beleza. Desculpe. A 8 é a... Só um minuto. Pode falar, vai. Beleza. Romanos 1, né? 1:26. Esse tipo de idolatria tem sido raiz para toda imoralidade abominável dos pagãos. Os ídolos têm sido os padroeiros da licenciosidade. Quando davam forma humana aos seus deuses, eles davam-nos de paixões e desejos e representavam-nos como escravos de paixões perversas e como possuidores de poderes ilimitados de satisfação sexual. Deus permitiu que eles se entregassem a pecados homossexuais e perversões desse tipo. Bíblia Bake, CPAD 2009. Então, é só para dar uma pincelada aí em Romanos 1:26, que não sei nem se vai dar tempo de entrar lá depois, mas mostra que esse pessoal foi condenado pelo próprio Deus porque eles se entregaram às paixões infames, e entre elas, as relações homossexuais. Obrigado. Beleza. Peraí. Agora vamos para a terceira e última pergunta do Cordeiro. Deixa eu posicionar aqui. Vai lá. Então, vamos lá, Vitor. Desde o começo do debate, o senhor já deixou claro para nós, nas suas falas, que o senhor passou a ter um certo problema com a questão da inspiração bíblica, né? Já não é mais toda a Bíblia, pelo menos foi o que eu entendi. Então, eu queria saber do senhor quais os livros da Bíblia que o senhor tem como inspirados ou não. Porque os que eu mostrei aqui até agora condenam claramente a homossexualidade. Inclusive, a leitura que o senhor fez no hebraico, comentou, está condenando a homossexualidade. Então, não tem... porque não cita a mulher, mas eu já citei que tem textos bíblicos aqui que falam só do homem. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vem depois do juízo. Então, a mulher também não morre? Quer dizer... Então, assim, não dá, né? Então, com base nisso tudo, o que é inspirado para o senhor e o que não é mais? O que eu devo seguir da Bíblia, o que eu não devo seguir, quais partes, e como fazer essa distinção, né? Porque os textos que eu mostrei condenam a homossexualidade. Romanos 1:26, 1 Coríntios 6:9 ao 10, né? Levítico 20, verso 13, Levítico 18:22, está condenando. Então, assim, não tem jeito. Condena, irmão. Então, o que é Bíblia sagrada e o que não é mais? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Beleza. Show. Cinco minutos. Vai lá, Victor. Olha só. E pensar que eu era como você, hein, Cordeiro? E pensar que um dia eu defendi essas atrocidades, né, que foram ditas aqui nesse debate, negando o direito a Deus a pessoas por simplesmente ter uma orientação sexual talvez diferente, que não foi a original da criação, né? É interessante as atrocidades. Eu espero sinceramente, Cordeiro, que você possa enxergar a luz da verdade. O Jesus realmente, claro, que amou sem discriminação de raça, sem discriminação de orientação sexual, né?
Você pega um comentário aí, esse último comentário que você citou aí, colocou na tela e fala assim, olha, essa é a vontade de Deus. Deu a entender que foi o próprio Deus que escreveu esse comentário aí, quando na verdade é um religioso. Né? É bem engraçado isso que você está falando. Né? Você também diz assim que 1 Coríntios 6, 9, 10, 1 Timóteo 1, 10, que você nem citou 1 Timóteo 1, 10, mas eu vou citar por você. Romanos 1, 26 e 27 condenam todos os homossexuais. Eles têm que ir, né, talvez para um inferno de fogo. Sei lá se você acredita nessa outra mentira religiosa. Mas, de qualquer forma, Cordeiro, né, você está muito equivocado em suas dissertações, além de não responder muita coisa do que eu te pergunto, tá? A gente está falando muito de Bíblia e pouco da homossexualidade. Eu queria teclar na homossexualidade. Mas como você me fez uma pergunta, tá? Que eu vou ter que responder ela, senão você vai dizer assim, você está fugindo das perguntas. E eu não sou como você, eu não fujo das perguntas. Você me perguntou que partes da Bíblia são inspiradas e que partes elas não são. Primeiro, a gente tem que entender que a Bíblia, né, ela não existe para Deus e para Cristo. Tá bom? Bíblia é uma invenção. Até o nome Bíblia, tá, não vai aparecer na própria Bíblia como sendo a Bíblia. Não sei se você está me entendendo. Agora, por exemplo, quando eu leio o livro de 1 Coríntios, eu vou dar um exemplo só, porque o meu tempo é limitado, tá, Cordeiro? Mas se você quiser conversar comigo em particular sobre esse tema, né, por WhatsApp, aí a gente conversa, temos mais tempo. Mas vamos dar um exemplo aqui para pincelar. 1 Coríntios, no capítulo 7. Lá o apóstolo Paulo fala assim, ó. No versículo 10, ele fala os mandamentos do Senhor Jesus. Já no versículo 12, ele dá a opinião de Paulo. No versículo 25, ele continua dando a opinião de Paulo. No versículo 40, ele também dá a opinião de Paulo. Né? Apenas no versículo 10 é que ele falar um mandamento do Senhor ali. Né? 1 Coríntios 7, entenda o que eu estou falando. Agora eu te pergunto, será que um apóstolo que tinha certeza que estava falando em nome de Deus, como a gente pensa, né? Eu pensava assim, ó, na minha época de testemunha de Jeová, quando eu estava na seita lá, eu pensava que era assim, ó. Assim, ó. Paulo escrevendo, o Espírito Santo falando ali, palavra por palavra para ser seguida. Inerrância, né? O falso ídolo da inerrância bíblica, que é como nós podemos chamar isso, né? Paulo jamais pensou assim. Paulo sabia que suas palavras elas eram sua opinião e eram temporais, não eram atemporais, certo? O que é atemporal é aquilo que Jesus falou. Agora, você me perguntou, o que é inspirado, o que não é inspirado, o que é... Olha, eu vou te resumir de uma outra forma. Lucas 16, 16. Né? A lei e os profetas existiram até João. Jesus disse isso, não foi? Quando Jesus disse essas palavras, não havia o Novo Testamento ainda. A partir daqui, o que Jesus falou? O reino de Deus está sendo pregado ou declarado como boas novas e toda pessoa avança impetuosamente em direção a ele. É o que está lá em Lucas 16, 16. Então não há uma Bíblia, há o Evangelho, a mensagem, as boas novas. Agora, é claro que, Cordeiro, as boas novas estão na Bíblia. Então, obviamente, aquilo que se refere às boas novas do reino de Deus e de Jesus, é isso que nós temos que seguir quais cristãos, sejamos judeus ou gentios. É nisso que eu acredito, nas boas novas, no Evangelho. Beleza. Agora, vamos lá. Será o... Agora a réplica do... A réplica do Cordeiro, vamos lá, 3 minutos. Isaías, por favor, você coloca para mim a imagem número 4, por gentileza. Número 4, peraí. Isso. Azul. Vou ter que me localizar aqui.
te mandei muita coisa, nem vai dar para colocar tudo. Hoje eu fiquei sem auxiliar aqui, aí fiquei... Faz parte. Peraí. 1, 2, 3, 4. Aqui, a 4 aqui. Vamos lá, o que diz 1 Coríntios 6:9, lá na tradução do Novo Mundo? O que fala? Fala assim, ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, tal, não herdarão o reino de Deus. Então fica muito claro, né? Você coloca a imagem no número 5, por favor. Só pular para o lado, né? A nova tradução da linguagem de hoje. Sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, tal, não herdarão o reino de Deus. Então, sim, são boas traduções, entende? Então, Vitor, infelizmente, eu até entendo o que você está tentando fazer, eu jamais vou aqui julgar, cada um faz o que quiser. Mas, biblicamente falando, agora surgiu outro problema, né? O senhor já disse que essa questão de inerrância, o senhor falou que a Bíblia não existe para Deus, o senhor falou que tem que seguir um evangelho, mas aonde está esse evangelho? Já que não tem Bíblia, como vou saber que evangelho eu vou seguir? Tá entendendo? Então, assim, infelizmente, entendeu? Aí o senhor fala, estão falando muito sobre Bíblia, queria falar sobre homossexualidade, mas o debate, o tema é esse, a homossexualidade na Bíblia. E você entendeu as traduções que eu te mostrei? Então, assim, fica muito claro. Então, não tem como tentar defender isso à luz da Bíblia. Fora, sim, tudo bem. Eu não aceito, mas na Escritura, infelizmente, não dá para defender esse tipo de ideia. Então, vários textos aí muito claros que a Bíblia condena a homossexualidade, infelizmente. Né? E desejo boa sorte a todos, né? E agradeço aí pela minha participação nesse debate. E espero participar outras vezes de novo. Obrigado, Isaías. Beleza. Ainda tem Calma aí, não acabou ainda não. Tem a última pergunta do... Tem a última pergunta sua, não tem? Tem. Isso, a terceira. Então, deixa eu fazer... Agora você vai fazer sua tréplica. E depois a última pergunta do debate, que é a sua pergunta, tá? Deixa eu posicionar aqui. Vamos lá, pode ir. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui, vou pôr na tela as traduções. Porque o que você está pondo aí são traduções, né? Para o português. Você está pondo a NVI, a tradução do Novo Mundo, feita pelas Testemunhas de Jeová. Você colocou aí a nova tradução da linguagem de hoje, e por aí vai. Bom, se você colocar várias e milhares de traduções, né, vai falar as cócegas nos ouvidos que os homofóbicos querem ouvir. Não é verdade? Mas não é esse o tema. A Bíblia condena a homossexualidade? É exatamente isso que nós queremos descobrir. Agora, não adianta, porque a Bíblia, as Escrituras, né, elas foram escritas em hebraico, aramaico, pequenos trechos de aramaico e em grego koiné, que são 3 línguas mortas. Existe um ditado italiano, né, que eu costumo citar muito, e eu acho que nesse assunto ele é cabível, né, que se chama tradutore traditore. É um trocadilho, né? É bem parecido as palavras, né? Tradutore traditore. Na Itália significa tradutor, traidor. Por quê? Porque todos os eruditos sabem que para traduzir um texto de uma língua é praticamente nula. Veja bem, Cordeiro, entenda isso, tá? É nula praticamente a chance de você trazer toda aquela ideia do que é a língua original para o idioma alvo da tradução. No caso, você está demonstrando aí traduções para o português. Mas, Cordeiro, você falou olha quanta coisa, bobagem que você disse, né? Não você,
Desculpe, não você. Quanta bobagem que você mostrou aí nessas traduções. Por quê? Nessas traduções que você citou, aí cita a palavra homossexual. Agora, você sabia, Cordeiro, e você que nos assiste, que a palavra homossexual, ela só apareceu no vocabulário português no século XIX? Não existia essa palavra homossexual, né? Agora, como que eu posso pegar uma palavra do século XIX e traduzir outra palavra lá do primeiro século? Né? Então, assim, tradutore, traditore. Né? Então, assim, não adianta você colocar mil traduções aqui, Cordeiro. O que você precisa fazer é ver os idiomas originais e o contexto do que está sendo dito e se realmente condena namoro, relacionamento homoafetivo. Beleza, peraí que eu vou posicionar. Agora você tem 2 minutos para fazer sua última pergunta. Vai lá. Ainda falando, né, dissertando do que eu estava dizendo, no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde, ela determinou que a palavra homossexualismo não mais seria usada e não mais seria tido como uma doença. A palavra correta a ser usada é homossexualidade, porque trata-se de uma orientação intrínseca da pessoa e não uma escolha, uma opção baseada em safadeza, como os religiosos fundamentalistas homofóbicos querem nos fazer acreditar. Tá bom? Então, dito isso, eu queria te perguntar o seguinte, mas eu queria, Cordeiro, que você me respondesse as minhas perguntas. Eu queria, agora, se você não souber, você me diz assim, eu não sei, eu vou pesquisar, a gente marca um outro debate, é mais bonito do que eu te perguntar de Gênesis e você me responder primeiro aos Coríntios. É mais bonito, né? Fala, não sei. Então, eu vou te perguntar de maneira muito simples. Você citou primeiro aos Coríntios 6, 9 e 10, né? Explica para mim a diferença da palavra malakoi e arsenokoitai, que são as palavras usadas em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Explica para mim essa diferença, tá? E explica para mim se elas existem em outro contexto da Bíblia e como elas são usadas. Você entendeu minha pergunta? Então vamos lá, vou repetir. A diferença entre malakoi e arsenokoitai, que é usado em 1 Coríntios 6, 9 e 10, a diferença. E me diz para mim onde, em outros contextos, essas palavras são citadas e de que forma são citadas. Por favor. Tá pronto, Rodrigo? Prontíssimo. Vamos lá. 5 minutos. Então, né, Vitor, mas você também não respondeu muita coisa aí. Porque até não dá para responder, né, Vitor? Você preparou aí um discurso em hebraico, né? Eu conheço essa técnica, você vai lá e memoriza, né? Até porque para você aprender a ler o hebraico leva um tempo, né? Não é do dia para noite. Então, assim, já falou que não quer na inspiração, agora está citando aí versículos para defender. Não ficou muito claro se o senhor crê nas cartas de Paulo ainda ou não. Enfim, não ficou muito claro no que o senhor crê nas escrituras ou não, né? Isso não ficou claro. Mas vamos lá. Arseno koitai, né? Esse termo foi provavelmente cunhado por Paulo, porque ele não aparece em nenhum outro lugar. Só aparece em 1 Coríntios 6, 9, né? E 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 1, 10. Então, assim, isso é muito comum acontecer. Porque, por exemplo, o senhor falou aí que não existia a palavra homossexualismo. Também não existia a palavra feminicídio na época. O que é feminicídio? É o assassinato de mulheres. Então, não existia isso na época, ninguém matava mulheres. Não existia a palavra fake news na época, por exemplo, que é uma notícia falsa, né? Então, não existia notícia falsa. O que acontece? É uma palavra que foi criada para denotar um conceito. Qual é o conceito de fake news? Notícia falsa. Homicídio, por exemplo, também é uma palavra nova. É o quê? Você matar uma pessoa, né? Agora inventaram feminicídio para especificar, né? Morte de homens, morte de mulheres. São palavras novas também. Então quer dizer que isso não existia lá na época também? Então, assim, não adianta tentar usar
Isso aí para dizer que porque não existia. Mas vamos lá, ó. Malacói. O léxico padrão do Novo Testamento lista duas definições: ser maleável ao toque, sensível, né? Ou ser passivo em relação homossexual. Em Mateus capítulo 11, versículo 8, por exemplo, ali aparece Malacói como sendo sensível, uma pessoa delicada, né? Lucas capítulo 7, versículo 25 também. Mas quando Paulo vai tratar do assunto, né, Malacói e tal, ou seja, ele traz um tom de condenação. Então, o que vai definir qual o significado da palavra? Sendo que Malacói significa sensível e delicado, e arsenokoites é traduzido por alguns como homem de cama, alguma coisa, homem-cama, né? Mas quando as duas palavras aparecem no contexto de condenação, como Paulo coloca lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Timóteo 1, 9 ao 10, você percebe que o significado é outro. Por que o Malacói, ou seja, um homem sensível, seria condenado? Não faz sentido. Por que arsenokoites, um homem de cama, seria condenado? Não faz sentido. Então, o que determina qual o significado da palavra, o senhor sabe muito bem disso, é o contexto. Então, quando o Malacói aparece lá em Mateus, claramente não se refere ao homossexual, porque não tem condenação. Agora, quando Paulo trata da palavra, ele traz um tom de condenação. Então, você tem que pensar, por que uma pessoa sensível e delicada seria condenada? É óbvio que não faz sentido, né? E arsenokoites, muitos acreditam que foi uma palavra cunhada por Paulo. Mas qual o problema tem nisso? A questão é o contexto. E o contexto mostra claramente que era uma prática condenável. Então é por isso que Paulo condena. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27, lá em 1 Coríntios 6, agora já mostrei duas traduções boas aqui, 1 Coríntios 6, 9 ao 10, né? 1 Timóteo também, 1, 9 ao 10, tá entendendo? Então, assim, não adianta falar porque Malacói, alguns dicionários traduzem como sensível e delicado. Porque arsenokoites é homem de cama. Tudo bem. Mas e quando Paulo condena, tá lá, o Malacói é condenado, o arsenokoites é condenado. Então, quer dizer que um homem de cama é condenado? Não. É o contexto que determina. É por isso que aqui esse dicionário que eu mostrei, ele trata que essa palavra, né, malaco, por exemplo, que é traduzido como mole e macio geralmente. Malacói, né? E por isso que algumas traduções, elas já colocaram como homossexual para ficar mais fácil. Por isso que você tem hoje a NTLH, que é uma boa tradução, você tem a NAA, a própria tradução do Novo Mundo que eu mostrei, que lá já mostra homossexual, que é o termo que se entende hoje. Assim como nos manuscritos da época, você não tinha palavra de hoje. Feminicídio, fake news, né? Cristianismo é uma palavra que não existia na época, mas existe hoje, para denotar um conceito. Então, assim, eu sei bem o que ele vai usar, mas não adianta. E outra coisa, né? Então, de onde você tira isso? Se a escritura, não sei o que vale mais, o que vale para o senhor, então, você vai tirar de onde? Condenação ou não? Entendeu? Essa é a minha resposta. Agora o Victor vai fazer calma aí. A réplica. Vamos lá. Bom, gostei um pouquinho do começo, né? Me desapontei com todo o seu comentário, toda a sua resposta, mas o começo já mostrou que você começou já por um bom caminho. Arsenokoitai foi um termo cunhado por Paulo, você não vai ver esse termo em nenhuma literatura extra-bíblica, e nem dentro da própria Bíblia. Foi Paulo que cunhou esse conceito. Agora, é difícil traduzir algo, né, que você é usado pela própria pessoa, né, e que só as pessoas ali da época que conheciam, né? Então é muito complicado quando você vai pegar um termo desse e vai traduzir por homossexual ativo, que é assim que está na NVI. Arsenokoitai é homossexual ativo e o Malacói é homossexual passivo. Ô louco, como diz o Faustão, né? Pelo amor de Deus, que absurdo de tradução é essa? E os religiosos querem acreditar nisso porque valida a sua mente suja e homofóbica. Viu, Cordeiro? Eu não estou falando que você é sujo, não estou falando que você é homofóbico. Eu estou falando dos religiosos em geral,
tá bom? Para não dizer que eu estou te ofendendo, não estou te ofendendo, tá? Mas os religiosos em geral são sujos e desonestos com relação a isso, né? Arseno Coitai, não sei se o Isaías, você consegue colocar uma tradução aí da Bíblia para mim aí na tela? Tradução? A King James de 1611, você conseguiria colocar 1 Coríntios 6, 9 e 10 na King James de 1611? Espera aí. Só um minuto. Em português ou em inglês? Português, né? Em português. Tem uma versão aqui em português. 1 Coríntios 6, 9 e 10 na King James de 1611. Espera aí. É, 6, 9. Tá aqui, ó. Isso. Então vamos lá, eu vou ler aqui, que eu tô com ela aqui também. Vamos lá, Cordeiro. Olha que interessante. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino. Nem os ladrões, papapá, herdarão o reino de Deus. Note que a palavra arsenokoitai, ela era traduzida em algumas traduções, por sodomitas, tá? Você deve saber disso. E no caso da King James aqui, por abusadores de si mesmos com os do sexo masculino. Isso está em harmonia com aquilo que os historiadores nos relatam que era a cultura romana da época, né? Escravos que eram tomados à força, homens heterossexuais que eram penetrados pelos seus patrões, vamos dizer assim, os seus amos, né? Como uma forma de status romano. E essa é a orgia, essa é a violação tratada por Arseno Coitai. Uma violação sem consentimento, tá bom? E no caso do Malacói, é usado lá em Lucas, capítulo 7, versículo 25, a mesma palavra, para descrever alguém com trajes elegantes e finos. Tá bom? Então, traduzir por homossexual passivo e ativo é uma grotesca falta de conhecimento. Beleza, terminamos aqui. Agora eu vou dar 5 minutos para cada um fazer as considerações finais aí. Quem começou foi o Cordeiro, e agora quem começa vai... Como é que é? Primeiro é o Cordeiro, na verdade, que é o desafiante. Ele começa. Então, peraí. Você tem 5 minutos aí para fazer suas considerações finais. Cordeiro, pode ir. Beleza. Então, né? Mas então, Vitor, o texto que você leu aí, qual que é a dúvida? Abusadores de si mesmos com o sexo masculino. Qual é a dúvida que ficou? Está condenando a prática. E a King James ela foi atualizada, agora ela coloca com mais clareza isso, que a linguagem ela vai evoluindo, né? Você não fala português do século XVIII, fala em português. Você tem palavras que vão evoluindo. Tem, por exemplo, a palavra multinacional, agora se usa transnacional, e assim por diante, né? Agora, Romanos capítulo 1, versículo 27. Ó, semelhantemente também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição por seu erro. Ou seja, eles se inflamaram. Ninguém foi obrigado. Pensa que é claro. Se inflamaram homens com homens, cometendo torpeza. E até os homens mudaram o uso natural da mulher. Então, o que está falando da prática? Eu até entendo algumas interpretações alternativas, né? Claro, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Agora, você quer falar de tradução, quer falar de interpretação? Volta ao primeiro século. Qual pai da igreja defendeu isso?
Qual apóstolo defendeu isso? Muito pelo contrário, você vê Paulo condenando. Então, assim, não adianta. Até a Bíblia que o senhor leu, eu acho que ficou muito claro. Como que o cara é abusador de si mesmo, como do sexo masculino. A gente não está falando que ninguém foi forçado. Abusador de si mesmo, como do sexo masculino. E eu vou mostrar aqui um texto, irmão Vitor, o senhor deve conhecer, obviamente, porque eles falam aqui em Romanos, está falando de prostituição ritual, tal. Mas só que na Bíblia, nem sempre que se fala de idolatria, está falando de adoração a outros deuses, não. Você quer ver? Colossenses capítulo 3, versículo 5. O que fala lá em Colossenses 3, 5? Que todas essas práticas também são idolatria. Depois você pode abrir e ler com mais calma, né? Não vou abrir aqui agora, porque eu vou fazer aqui. Então, acho que ficou muito claro. Por mais bem intencionado que seja, eu não sou homofóbico, não sou contra. Agora, seu som tá estranho. Não tem condições. Voltou. Vai. Voltou? Voltou, vai. Então, assim, no começo ele começou falando sobre a questão da inerrância bíblica, que a Bíblia não caiu do céu, que a Bíblia para Deus não existe, mas quer dizer, qual Bíblia que ele usa, então? Qual tradução da Bíblia o senhor usa? Qual é a mais confiável? O senhor tem que transmitir para nós. Então, as melhores traduções traduzem Malacó e Arsênio Coitai como homossexualismo. São termos relacionados a isso. Quer dizer, quem traduziu? São vários estudiosos, pessoas que dedicaram a vida toda a isso. Por exemplo, a NTLH teve um trabalho fantástico para traduzir ela. Então, como que eu posso chegar e falar que está errado? Quer dizer, então, assim, não tem como, irmão. Infelizmente, não dá para defender isso na Bíblia. Infelizmente, né? E para fechar, eu vou deixar aqui mais um texto, né? Que está na própria King James, né? Que é agora a versão mais moderna. Abre lá 1 Coríntios 6:9, na King James, na versão mais moderna. É condenação. Então, eu acho que ficou muito claro para todo mundo que, biblicamente falando, não dá para defender esse conceito. Porque tem um padrão que foi instituído por Deus, o próprio Vitor, lá no início do debate, reconheceu isso. Então, por que mudou, Vitor? Se foi Deus que estabeleceu homem e mulher, se tem que ter fidelidade um com o outro, em qual contexto que uma relação homossexual não seria abominável a Deus? Porque casamento homossexual na Bíblia não existe. Se a relação for feita para o casal, então quando que uma relação homossexual seria aceita por Deus? Né? Que não fosse pecado. Então não adianta. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 é claro. Eles se inflamaram em suas paixões, seus desejos iníquos, e Deus os entregou, né, à condenação. Infelizmente. Então eu queria agradecer essa oportunidade, né, e espero debater aqui outras vezes. Obrigado, Vitor, obrigado, Isaías. Obrigado ao público. Eu acho que ficou muito claro para vocês. Não tem mais o que fazer, tá? E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Beleza. Peraí. Tem um áudio vazando aí. Vamos lá, 5 minutos aí para você fazer suas considerações finais. Muito bem. A gente percebe que o Cordeiro, ele ainda está preso, né, na matrix religiosa. Quem assistiu o filme Matrix sabe disso, né? O Cordeiro, ele não é uma má pessoa, né? Ele é um colega que a gente conversa muito. Inclusive, viu, Cordeiro? Vamos continuar conversando esse tema, porque se percebeu que esse debate ele foi muito curto para um tema tão complexo. Eu, por exemplo, eu tenho muitas coisas para te falar sobre Romanos 1, 26 e 27, que você me citou aí, né? Porque tem um contexto, tem palavras, as palavras originais, né? Você perguntou o que eu sigo. Eu sigo o Evangelho, eu sigo as boas novas. Em Marcos capítulo 1, versículo 1, nos informa que esse Evangelho, esse Evangelion em grego, é a respeito de Jesus. Está lá em Marcos 1. E em Lucas capítulo 8, versículo 1, fala que esse Evangelho é a respeito do reino de Deus. Né?
que é o governo que dominará a Terra inteira durante 1000 anos. Eu amo a Bíblia, Cordeiro. E você que nos assiste, eu amo a Bíblia. Eu acho que ela é maravilhosa em sua essência. Mas eu não posso pregar que ela seja inerrante, porque ela não é inerrante. Existem discordâncias, discrepâncias, e o que é pior, né? Ela é muito mal interpretada pela igreja chamada cristã atualmente, né? O que dá margens à homofobia, a preconceito racial, né? Tem religiões que usam o relato da maldição de Noé contra Cã para amaldiçoar os negros. Imagina isso, né? Então, a Bíblia é uma arma muito perigosa se for usada de maneira errada, de maneira fundamentalista. Tá? Então eu sigo o evangelho baseado no amor a Deus, Jeová e Yahvé sobre todas as coisas. Eu só adoro a ele, tá? E ao próximo como a mim mesmo, tá? Agora, eu não milito falta de lealdade. Você está querendo vincular a homossexualidade com falta de lealdade, tá? A maioria dos atos desleais, segundo as estatísticas, são de pessoas heterossexuais com seu cônjuge, tá bom? Então o adultério, ele é condenado nas escrituras, ele é condenado por Deus, ele é condenado na Torá, nos 10 mandamentos, por Jesus em todos os lugares, tá? Agora, pegar palavras de 2000, de 3000 anos atrás para validar coisas que foram criadas por Agostinho, um dos pais da igreja, né? Pela igreja de Roma, tá? E depois pela igreja protestante, não cola, Cordeiro, não cola, pelo menos por pessoas que têm um mínimo de conhecimento, um mínimo de decência, tá? Com relação ao que você falou sobre a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, eruditos ririam das suas declarações agora, porque a nova tradução na linguagem de hoje foi muito criticada exatamente por esse motivo, por se afastar das línguas originais. Né? A linguagem de hoje é uma Bíblia boa para minha netinha ficar lendo nos primeiros passos dela, mas não para pessoas que querem fazer apologia à verdade, tá bom? Me falta tempo, por exemplo, para discorrer sobre as palavras porneia. O chat, alguém me perguntou sobre porneia, o que eu acredito sobre porneia. Eu não tenho tempo para falar. O que eu posso dizer para você é que não é fornicação. Os professores de grego todos sabem que não é fornicação essa tradução, né? Então, assim, fica difícil a gente, num debate tão curto. Talvez a gente teria que ter um outro debate para estar falando desses temas restantes. Ficou 1 Timóteo 1,10 sem comentar. Eu tinha muita coisa para falar de 1 Timóteo 1,10, né? Mas não dá tempo, infelizmente. O que eu quero dizer é que nós, aqui, da nossa congregação, do nosso grupo, do nosso instituto de ensino, tá? O que nós acreditamos é que Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é bondade, ele é luz, tá? E ele aceita todas as pessoas, independente de sua raça, condição social ou orientação sexual. E que a Bíblia não é um livro para ser seguido palavra por palavra. É um livro que aponta para Jesus como rei do reino de Deus, que dominará a terra por 1000 anos. Existem profecias, existem relatos dos tempos bíblicos que mostram os tratos de Deus com as pessoas e nos dão vislumbres, né, da personalidade divina e do seu filho. Mas não é um livro para ser seguido palavra por palavra. Muito obrigado. Shalom aos sinceros. Beleza, então, pessoal. Então, concluímos aqui o debate de hoje. Não foi um debate até muito rápido, justamente porque eu costumo colocar 3 minutos para as perguntas, e foram 2 e vocês nem usaram os 2 minutos da pergunta, e também não usaram também muito tempo para as outras falas, né? Então, acho que termina por aqui o debate. Se vocês quiserem continuar esse debate no WhatsApp, está lá o grupo, né? E a gente pode marcar outro para desenvolver melhor essa questão contexto. Tipo assim, aqui foi um debate mais geral, certo? A gente pode fazer um debate. O texto tal diz o que significa o termo tal no texto, tá entendendo?
mas é uma sugestão. Pode ser. Parte Obrigado. 2. Isso. Eu queria falar uma última coisa. Eu queria falar só uma última coisa. Pode falar. Eu vi no chat aí uma pessoa, né, que ela mencionou aí, ela falou sobre a homossexualidade ser errada, ser pecado. Então, assim, essa pessoa, no final do ano passado, né, num grupo de WhatsApp, ela me ridicularizou e disse assim, com palavras ofensivas e pá, e disse que era pecado, que era isso, que era aquilo, que eu era um apóstata, que eu era isso. Eu vou fazer o seguinte, porque eu falei assim para ela, olha, eu vou no seu canal e a gente debate então no seu canal. E ele falou assim para mim, não posso fazer essa live no meu canal, senão o YouTube vai derrubar o meu canal. Ele vai derrubar o meu canal. Então, aquele medo, né, de perder o canal, de perder visualização, de perder isso e aquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desafiar essa pessoa aqui no canal do Esaías Navi. Estou te desafiando, professor, né, pseudo-professor Kleber Guedes. Vem pra guerra, vem aqui no canal, vamos debater eu e você sobre esse tema da homossexualidade. Estou te esperando, se você tiver coragem, claro. Aquele aqui, ó. Fala, Kleber Guedes. Quiser fazer aceita. Isso aí. Se ele aceitar, tamo junto. Tá bom, então. Valeu. Isso aí. Se aceitar, a gente faz aqui. O espaço está aberto. Então, vamos encerrar. Obrigado a todos. Você deixe seu comentário, seu like, tá? Assiste, você que me pegou no começo. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Até a próxima. Posso encerrar agora? Valeu, abraço. Shalom. Valeu, obrigado aí. Boa noite a todos.